Os últimos dias de 2024 pintaram um quadro sombrio para a minoria cristã da Síria. A 24 de dezembro, uma árvore de Natal em Al-Sukailabia foi incendiada, um símbolo claro do aumento das tensões. Este acto de incêndio criminoso desencadeou protestos por parte dos residentes cristãos da cidade que exigiram proteção do recém-estabelecido regime islâmico. A sua mensagem era clara: garantam a nossa segurança ou enfrentem o nosso êxodo. Apenas alguns dias antes, a 18 de dezembro, uma igreja em Hama foi alvo de um ataque violento. O ataque deixou a propriedade da igreja danificada e profanou sepulturas cristãs, alimentando, ainda mais, o medo dentro da comunidade. Embora as autoridades tenham detido vários suspeitos, o incidente sublinhou a vulnerabilidade dos cristãos nesta nova era. Agravando o clima crescente de medo, a 23 de dezembro, 8 homens atacaram Al-Sukailabia, uma cidade com uma população predominantemente cristã. Este ataque, na sequência do incêndio criminoso, alimentou ainda mais os protestos e amplificou os apelos por proteção. Estes eventos recentes não são incidentes isolados. Fazem parte de um padrão maior de violência e intimidação contra os cristãos na Síria, deixando-os com medo e incertos sobre o seu futuro na sua terra natal. A comunidade internacional observa com apreensão, na esperança de que a paz e a estabilidade regressem a esta nação devastada pela guerra. A paisagem do poder na Síria mudou drasticamente. O colapso do regime de Assad inaugurou uma nova era, com um governo islâmico liderado por Hayat Tahrir al-Sham, sob Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani, agora a segurar as rédeas do poder. Apesar das promessas de reforma e de uma abordagem mais inclusiva, as ansiedades persistem. A história do HTS, marcada pelas suas ações passadas e pela presença de combatentes estrangeiros nas suas fileiras, alimentou preocupações sobre o futuro das minorias religiosas sob o seu domínio. A comunidade internacional, particularmente os Estados Unidos, envolveu-se cautelosamente com al-Sharaa, descrevendo-o como pragmático. Mas uma nuvem de incerteza paira sobre o futuro da Síria. Para aumentar a complexidade, o controlo do território sírio está fragmentado. Forças apoiadas pela Turquia e a administração autónoma do norte e leste da Síria dominam várias regiões, criando uma manta de retalhos de governação. Esta fragmentação complica ainda mais a situação para as minorias religiosas que procuram segurança e proteção. O conflito sírio, com a sua intrincada teia de atores e lealdades inconstantes, apresenta um desafio formidável. A comunidade internacional enfrenta a árdua tarefa de navegar nesta paisagem complexa para promover a estabilidade e proteger os direitos de todos os cidadãos sírios, independentemente das suas crenças religiosas. Para compreender plenamente a gravidade da situação atual, é crucial entender o contexto histórico das comunidades minoritárias religiosas na Síria. Antes do início da Guerra Civil Síria, em 2011, os cristãos constituíam uma minoria significativa, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. No entanto, anos de conflito e perseguição tiveram um impacto devastador. Em 2022, a população cristã na Síria tinha diminuído para apenas 300 mil pessoas, um declínio impressionante que sublinha as condições perigosas que enfrentaram. Este êxodo em massa, impulsionado pelo medo, violência e falta de segurança, resultou numa mudança demográfica significativa.
A presença histórica dos cristãos no Médio Oriente e no norte de África remonta a séculos. No entanto, o século XX testemunhou um marcado aumento da intolerância e da violência dirigidas a estas comunidades, levando ao seu declínio gradual. Os fatores que contribuem para este declínio são multifacetados e complexos. Incluem a ascensão do extremismo religioso, a instabilidade política e as políticas discriminatórias que marginalizaram e ostracizaram estes grupos, forçando muitos a procurar refúgio e um futuro livre de perseguição noutros lugares. A situação dos cristãos na Síria não é um incidente isolado, mas reflete uma tendência mais ampla em todo o Médio Oriente e Norte de África. Outrora, centros vibrantes da vida cristã, estas regiões testemunharam um declínio dramático nas suas populações cristãs ao longo do século XX. Este declínio é resultado de vários fatores, incluindo perseguição sistemática, discriminação e a ascensão de ideologias extremistas que veem as minorias religiosas como estrangeiras. As consequências foram devastadoras, levando ao desaparecimento de comunidades inteiras e à erosão de uma rica tapeçaria de culturas e religiões. O declínio das comunidades cristãs nestas regiões representa uma perda profunda, não apenas para os indivíduos e famílias diretamente afetados, mas também para o tecido social destas sociedades. A perda de diversidade e a erosão do pluralismo diminuem-nos a todos, destacando a necessidade urgente de maior tolerância, compreensão e proteção das minorias religiosas. Os esforços para abordar esta questão devem envolver uma abordagem multifacetada, incluindo a promoção do diálogo interreligioso, o combate à discriminação e a garantia da igualdade de direitos e proteção de todos os cidadãos, independentemente das suas crenças religiosas. Somente através de tais esforços podemos esperar reverter esta tendência alarmante e promover sociedades que valorizam e abraçam a diversidade. Secção 5. A experiência judaica. Uma narrativa paralela de deslocamento. A experiência judaica no Médio Oriente e no Norte de África reflete os desafios enfrentados pelos cristãos, marcada por uma longa história de antissemitismo e expulsão. Outrora membros integrantes destas sociedades, as comunidades judaicas enfrentaram séculos de discriminação, culminando no seu deslocamento em massa no século XX. A ascensão do nacionalismo árabe e o conflito israelo-palestiniano exacerbaram as tensões existentes, levando à expulsão de comunidades judaicas de muitos países árabes. A perda de propriedade, património cultural e um profundo sentimento de pertença deixou uma marca indelével na diáspora judaica. Este êxodo forçado teve um profundo impacto na composição demográfica do Médio Oriente e do Norte de África, apagando uma rica história de vida e cultura judaicas. Sinagogas, outrora centros vibrantes da vida religiosa e comunitária, caíram em ruínas, permanecendo como lembranças pungentes de um património perdido. A experiência judaica serve como uma lembrança gritante do custo humano da intolerância e da importância de salvaguardar os direitos de todas as minorias. Reconhecer e lembrar esta história é crucial para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. Secção 6. Estatuto de Dhimmi. Um enquadramento para a compreensão. Para compreender as complexidades da intolerância religiosa no Médio Oriente e no Norte de África, é essencial entender o contexto histórico do Estatuto de Dhimmi. Este conceito, enraizado na lei islâmica,
regia a relação entre muçulmanos e não muçulmanos em sociedades governadas por muçulmanos. Dhimmi, que significa pessoa protegida, concedia aos não muçulmanos, principalmente cristãos e judeus, o direito de viver sob o domínio muçulmano em troca da adesão a certas restrições e do pagamento de um imposto especial conhecido como jizya. Embora o Estatuto de Dhimmi oferecesse um certo grau de proteção, também relegava os não-muçulmanos a uma posição subordinada na sociedade. Este sistema, embora oferecesse um enquadramento para a coexistência, frequentemente resultava em discriminação e restrições às práticas religiosas, mobilidade social e participação política para os não-muçulmanos. O sistema Dhimmi, com as suas desigualdades inerentes, moldou a dinâmica entre as comunidades religiosas durante séculos. Compreender o contexto histórico do Estatuto de Dhimmi fornece informações valiosas sobre as complexidades das relações interreligiosas na região e os desafios enfrentados pelas minorias religiosas ao longo da história. Secção 7. O imposto jizya, um instrumento de subjugação. O imposto jizya, um aspecto integrante do sistema Dhimmi, desempenhou um papel significativo na vida dos não-muçulmanos que viviam sob o domínio islâmico. Cobrado aos homens adultos, este imposto servia como um símbolo tangível do seu estatuto subordinado e uma fonte de receita para os governantes muçulmanos. Embora frequentemente retratado como uma forma de dinheiro de proteção, o jizya tinha implicações mais profundas. Servia como uma lembrança constante do estatuto subordinado dos não-muçulmanos e da sua dependência da boa vontade dos governantes muçulmanos. O método de pagamento, frequentemente descrito em relatos históricos como um ritual humilhante, reforçava ainda mais a dinâmica de poder inerente ao sistema. Os não-muçulmanos eram obrigados a pagar o imposto publicamente, curvando as cabeças perante o cobrador de impostos, simbolizando a sua submissão e inferioridade. O imposto jizya, com as suas implicações económicas e simbólicas, desempenhou um papel central na formação da relação entre muçulmanos e não-muçulmanos nas sociedades islâmicas. Compreender o seu contexto histórico é crucial para compreender as complexidades da tolerância e intolerância religiosa na região. Secção 8. As consequências da intolerância. As consequências da intolerância religiosa no Médio Oriente e no Norte de África foram profundas e de longo alcance. O êxodo das comunidades cristãs e judaicas resultou numa perda significativa de diversidade, corroendo a rica tapeçaria de culturas e religiões que outrora caracterizava a região. Para além do custo humano, o declínio destas comunidades também teve implicações sociais mais amplas. A perda da sua presença histórica, contribuições culturais e atividade económica diminuiu a vibração e a riqueza destas sociedades. A perseguição e o deslocamento de minorias religiosas também alimentaram a instabilidade e o conflito, criando divisões profundas e desconfiança entre as comunidades. Este ciclo de intolerância e violência representa um desafio significativo para a paz e a estabilidade na região. Abordar esta questão requer um esforço conjunto para promover a tolerância, a compreensão e o respeito pela diversidade religiosa. Isto inclui o combate à discriminação, a proteção dos direitos de todos os cidadãos e a promoção do diálogo interreligioso para colmatar divisões e construir um futuro mais inclusivo para todos.
Secção 9. Conclusão. Um futuro incerto. À medida que o ano de 2024 chega ao fim, o futuro das minorias religiosas no Médio Oriente e no Norte de África está precariamente em suspenso. Os recentes ataques a cristãos na Síria, um país a recuperar de anos de conflito e agitação política, servem como uma lembrança gritante dos desafios que continuam a enfrentar. A ascensão de ideologias extremistas, a instabilidade política e a discriminação persistente criaram um clima de medo e incerteza para estas comunidades. O êxodo de cristãos e judeus da região, uma tendência que se acelerou nas últimas décadas, representa uma perda profunda não apenas para os diretamente afetados, mas também para o tecido social destas sociedades. Abordar esta questão requer uma abordagem multifacetada, envolvendo governos, líderes religiosos e a sociedade civil a trabalhar em conjunto para promover a tolerância, a compreensão e o respeito pela diversidade religiosa. Isto inclui a promulgação e aplicação de leis que protejam os direitos de todos os cidadãos, independentemente da sua fé, e a promoção do diálogo interreligioso para colmatar divisões e construir confiança entre as comunidades. A comunidade internacional também tem um papel crucial a desempenhar no apoio a estes esforços e na responsabilização dos autores de perseguição religiosa. Ao trabalharmos juntos, podemos criar um futuro onde a liberdade religiosa seja uma realidade para todos e o Médio Oriente e o Norte de África voltem a abraçar a riqueza e a diversidade da sua tapeçaria histórica de religiões.